Bem, vamos para mais um Palavra de Vida e hoje eu quero te chamar a uma reflexão na Palavra de Deus, no texto de Lucas 15 e atentar para a importância das nossas decisões. Há uma lei muito clara na Palavra de Deus que se chama a lei da semeadura, que importa que tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Em Gálatas 6:7, Deus nos adverte dizendo que dele não se zomba. Tudo que nós plantamos será exatamente aquilo que nós iremos colher. Se nós plantamos abacates, colheremos seguramente abacates. Se plantamos laranja, colheremos laranja. E um outro texto bíblico lá em Oséias nos diz que muitas vezes, quando nós semeamos e plantamos ventos, seguramente colheremos tempestades. Um abismo muitas vezes chama um outro abismo. Daí a importância das nossas decisões. E olhando para o texto de Lucas 15, nós aprendemos com a parábola do filho pródigo. O jovem, mais moço, filho daquele pai que possuía propriedades, possuía uma herdade, se aproxima e pede a parte da herança que lhe pertence. É interessante, nessa decisão desse jovem, não existe herança de pessoas vivas. Quando aquele jovem se aproxima e pede a sua parte ao pai, é como se ele estivesse desejando que o pai morresse. Por isso, a primeira decisão foi pedir o dinheiro. Isso leva a uma segunda decisão, a decisão de sair de casa. Ele então resolve, de posse do dinheiro, de posse dos bens que o pai lhe entregou, ele resolve sair de casa. Mas isso leva a uma terceira decisão, sair de casa, mas sair de casa para bem longe. Ele não queria o controle, os olhos do seu pai o vigiando por perto. E ele vai para uma terra longínqua. Lá então, o jovem toma uma nova decisão. De que forma eu aqui viverei? Qual será o meu padrão e o meu modo de vida? E a Bíblia nos diz que ele resolve viver gastando tudo de uma forma dissoluta, corrupta, devassa. Um abismo vai chamando outro abismo. Quando a gente planta ventos, a gente acaba colhendo tempestades. E a gente observa que o jovem começa a colher as consequências de suas decisões. A primeira consequência é que ele começa a passar necessidades. Havendo dissipado tudo, veio uma grande fome naquela terra e ele começa a passar necessidades. Ele tenta então encontrar-se com as pessoas daquela cidade. Talvez eu até penso que vai até os seus amigos de farra, os amigos que acompanhavam ele durante as noitadas, mas não encontra em ninguém um apoio, não encontra ajuda em ninguém. A Bíblia nos diz que a única coisa que ele consegue é um trabalho para cuidar de porcos. E lá, observando aqueles porcos comendo, desejava matar a sua fome, comendo aquilo que os porcos comiam. A que ponto que chega esse jovem? É então que ele passa a refletir: quantos trabalhadores do meu pai estão agora numa situação melhor do que eu, e eu sou filho dele. Para que uma mudança ocorresse na vida desse jovem, a Bíblia nos diz que ele caiu, porém, em si. É necessário, se quisermos mudanças em nossas vidas, a que nós também caiamos em nós. Possamos refletir onde foi que nós erramos, que decisões erradas que nós tomamos. Quantos jovens talvez que estejam me ouvindo agora têm procurado sim de uma forma rebelde, se afastado do jugo dos seus pais, se afastado do controle dos seus pais, têm tomado decisões erradas, têm vivido uma vida de desobediência e rebeldia e talvez hoje se encontre da mesma forma como esse jovem se encontrava. Nunca é tarde para a gente cair em si, para a gente cair na real, e foi isso que o jovem fez. Ele arrependeu-se e ele elaborou um discurso. Ele diria ao seu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso é sinal de arrependimento, reconhecimento do seu pecado. Em segundo lugar, ele diria: Pai, não sou mais digno de ser chamado como um dos seus filhos.
E o terceiro passo era pedir ao pai que o acolhesse, não como filho. Eu reconheço o quanto o feri, eu reconheço o quanto o magoei, mas me faça ao menos como único e tão somente um dos seus trabalhadores. Ele elaborou, ele pensou, ele caiu em si. Só que sabe o que mudou mesmo a vida desse jovem? Foi quando a palavra de Deus nos diz que ele agiu. Porque de nada adiantaria ficar no seu coração, ficar ali, quem sabe, se recriminando, se autocomiserando. Mas esse jovem, a Bíblia nos diz que ele levantou-se, pois, e foi até onde estava seu pai. Ele agiu. Talvez hoje você reconheça as tuas falhas, reconheça o caminho, ou melhor, o descaminho pelo qual você está trilhando. É necessário hoje de você uma atitude. Levante-se e vá ao encontro do Pai. Se você é filho de Deus, está afastado dos seus caminhos, hoje é dia de reconciliar-se com Ele. Vá até o Pai e faça como o filho pródigo. A Bíblia nos diz que ele se aproximou do Pai, o Pai ao longe já o avista, vai ao seu encontro. E o filho começa a proferir o seu discurso. Pai, eu sei que pequei contra o céu e perante ti. Ele vai para o segundo passo do discurso. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E quando ele vai para o terceiro passo, faze-me como um dos teus jornaleiros. O pai não permite que ele fale isso. O pai o abraça, o pai o beija. Quando ele pediria que fosse feito como um dos seus empregados, o pai não permitia. Sabe por quê? Porque uma vez filhos, sempre seremos filhos. Uma vez filhos de Deus, Ele nos toma e ninguém nos arrebata das mãos dele. Ainda que nós quiséssemos deixar de ser seus filhos, nós não poderíamos, porque salvação é presente de Deus. Salvação é garantida por Deus. É estar seguro nas mãos de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem. Jamais hão de perecer e ninguém nunca as arrebatará das mãos do meu Pai. Porque meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém as arrebata também das minhas mãos. Sim, a salvação é segurança eterna nas mãos do Senhor. Uma vez filho, sempre filho. Não permita-se hoje continuar vivendo apacentando porcos. Quando a gente vira as costas para Deus, a Bíblia nos dá um decreto pesadíssimo. Pedro nos diz que aqueles que conheceram um dia a verdade e que se voltam novamente para o lugar de onde saíram, melhor lhes fora não conhecer a palavra da verdade, do que conhecendo, ter rejeitado, ter voltado atrás. Porque aí cumpre-se o verdadeiro provérbio. O cão volta ao vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Volte para o Pai. Volte para os braços do Pai. O resultado para esse jovem foi maravilhoso. Ele ganhou roupas novas. Sim, as suas roupas estavam sujas. E talvez hoje as tuas vestes estejam sujas pelo pecado. A Bíblia nos diz, achegue-se ao Senhor Jesus. Não negue o teu pecado. Arrependa-se, confesse. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Ele quer limpar a tua vida, Ele quer perdoar os teus pecados. Mas esse jovem ganhou também um anel. E esse anel, a gente tem que perceber que anel significa pertencimento, anel, aliança. O pai queria que ele recordasse uma vez mais, tu és meu filho. Mas também o jovem ganhou alparcas, sapatos, sandálias novas. Talvez nossos pés estejam sujos. Eu não sei para onde os teus pés te encaminharam, mas o Senhor quer hoje limpar os teus pés e te dar sapatos novos. Como é bom saber que temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que nos abraça, um Pai que nos perdoa. Talvez hoje seja dia de você cair em si, cair na real. Os caminhos que você tem trilhado, os erros que você tem cometido, os abismos onde você tem caído. Levante-se hoje, tome uma atitude, volte para os braços do Pai. E que Deus te abençoe.